sobre captar, ok? Vamos falar sobre captação de recursos. Quando a gente fala sobre captação de recursos, a primeira coisa que nos vem à mente é... Money, money. Money, 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 money. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cascalho, né? É o jabá, é o que a galera pensa. Falando em captação de recursos, a maioria já pensa em dinheiro, ok? E nós precisamos equilibrar isso, porque captação de recursos em si não é isso. Quando a gente fala em captar recursos, a gente não está falando só de dinheiro, tá? Mas eu já quero deixar para vocês o seguinte: dinheiro é muito importante, tá? Eu não gosto dessa ideia de uma parte... Ó, a gente tem dois grupos extremos na sociedade, dois grupos extremos de evangélicos também, que um exalta o dinheiro e fé para ele é ter muito dinheiro. A vida cristã dele tá boa se tem muito dinheiro. Pronto. Isso é um extremo, ok? Onde o dinheiro, na verdade, é o seu Deus, é a sua razão e a sua convicção está depositada no dinheiro. Ponto. O outro extremo é o lado que demoniza o dinheiro, que diz assim, ó, dinheiro, não, ele é até importante, né? Mas dá para viver sem. São as pessoas que vão no mercado e pagam com dinheiro a comida que lhes permite vida no dia a dia, ok? Então nós temos extremos, né? De que o dinheiro na sociedade que vivemos é fundamental, ok? Na sociedade que vivemos ele é fundamental. Aí você vem e fala assim, mas as tribos indígenas e tal, então vira índio e vai para a tribo indígena. Aí a gente muda o discurso. Mas enquanto você morar numa cidade, né, 100% das coisas que você faz aí, quase, né, vamos colocar 99% das coisas que você faz aí, tem algum tipo de custo. Até o que é grátis, se você for de carro, tá pagando. Ok? E até o que é grátis, se você for de roupa, você tá pagando. Tá bom? Se você for pelado com alguma coisa gratuita, tá certo. Então, beleza. Então, não custou nada. Mas qualquer coisa que você utilize, que foi feito com dinheiro, então o dinheiro é fundamental porque dinheiro é uma ferramenta na sociedade que a gente vive. Eu gosto disso? Não. Mas é um fato. Ok? Eu gostaria que a sociedade fosse mais equilibrada nesse aspecto. Tá? Não que eu seja simpatizante do socialismo como Darwin é. Ok? Não que eu seja simpatizante do socialismo, mas... Não, eu sou capitalista mesmo, tá bom? Porque é a sociedade que a gente vive, e se eu não tiver uma mente capitalista, eu não vou conseguir viver na sociedade que a gente vive, tá bom? Agora, quer dizer que eu idolatro o dinheiro? Em hipótese alguma. Quer dizer que eu amo o dinheiro? Em hipótese alguma. Ok? Quer dizer que eu uso o dinheiro. Esse é o ponto. Eu uso o dinheiro. Então, por isso eu sou capitalista, porque o capital faz parte da sociedade que a gente vive. Né? Gostaria muito com 60 anos para cima, eu morar num povoado na beira da Cordilheira dos Andes ou dos Alpes, uma montanha assim, ok? Para que eu não precise o menos possível mexer com esse mundo capitalista. Eu gostaria muito, depois de 60 anos, ficar lá. E essa é uma ideia que eu tenho e converso com a Karine sobre isso. Tá bom? Eu não quero morar em cidade grande, nada. Que depender de mim, nunca mais eu volto a morar em cidade grande. Mas enquanto eu mexo com isso, eu preciso do capital. Os afegãos que a gente ajuda, por exemplo, no Afeganistão, a gente precisa, para soltá-los, para levá-los, para tirá-los, a gente faz isso com essa ferramenta. Tá bom? Então, deixar bem claro essa questão com vocês, para que a gente não vá para extremos. Toda vez que fala de captação de recursos, o pessoal já lembra de dinheiro, e não é só dinheiro. Nós temos pelo menos 3 tipos de recursos, e eu vou falar sobre os 3 tipos de recursos já com vocês. Tá bom? Mas antes da gente falar exatamente sobre o captar o recurso e sobre o que são esses recursos, nós precisamos entender que a captação de recursos ela só existe quando marketing existe. Se marketing
não existir, não tem captação de recursos. Essa é uma questão um pouco mais técnica, ok? Menos espiritual, vamos assim dizer, né? Menos humanizada, vamos assim dizer, né? Que assusta algumas pessoas, principalmente as pessoas mais espirituais, elas demonizam tudo aquilo que não é propriamente espiritual. Então, porque muitos têm usado o marketing de forma errada e pervertido a fé, por exemplo, aí o marketing ganha uma fama ruim, e aí tudo vira coisa ruim quando se fala em marketing, ok? Mas marketing tem a ver com estratégias, né, de uma maneira bem simples para vocês aqui, sem ser muito técnico e tal. Marketing tem a ver com as estratégias que a gente utiliza para gerar valor àquilo que a gente faz ou vende. Então, quando você tem um projeto, você vai vender a ideia do projeto para alguém. A pessoa não sente o que você sente. Ela não está com a sua mente. Ela não está com a sua visão. Você visualiza esse projeto de uma forma assim maravilhosa, estrondosa. Você vê o negócio acontecendo lá na frente. A pessoa não está vendo nada. Marketing é o que a gente faz para que ela consiga enxergar pelo menos um pedaço disso. Aí ela vai conseguir se envolver com isso. Ok? Então, o marketing ele é fundamental dentro desse processo todo, porque nos proporciona a oportunidade de dar a chance para outras pessoas também sonharem juntos, fazerem parte juntos, em vários aspectos. Ok? Agora, tenho duas perguntas para você que você precisa anotar e sempre procurar responder isso. Ok? A primeira pergunta é: qual é a dor que você resolve? A segunda pergunta é: qual é o benefício ou prazer que isso traz? Quando a gente fala em captação de recursos, nós precisamos alinhar o seguinte, ó: espiritualidade, psicologia, marketing e economia. São pelo menos 4 áreas aí que a gente precisa alinhar. Agora eu falo sobre psicologia. Por quê? Porque tem que estar claro, se eu quero captar recursos, eu vou identificar quais os recursos daqui a pouco, mas qual é a dor que eu resolvo, afinal de contas? Se eu quero trabalhar o marketing, eu preciso entender qual dor eu resolvo ou qual benefício eu gero. O que isso tem a ver com a psicologia? A mente do ser humano, ela sempre vai, a sua mente, a minha mente, sempre vai tomar uma decisão baseado em evitar uma dor ou gerar um prazer. Sempre. E você já passou por isso algumas vezes. Lembra daquela vez que você falou que ia mudar sua rotina de vida, caminhar de manhã ou caminhar no final da tarde, começar a fazer exercício, aquele negócio todo. Você falou assim, vou mudar agora eu quero ser mais saudável, agora eu quero cuidar da minha saúde e tal, né? Aí, 7 horas da manhã eu vou dar aquela caminhada gostosa para começar bem o dia, mais disposto e tal. Aí você acordou de manhã, o zoinho abriu assim, meio murcho. Mas aí vem aquele pensamento, fica mais uns 5 minutinhos só na cama. 5 minutinhos só. Daqui a pouco você vai. Aí você fica mais 5 minutos. 5 se transforma em 10. Aí vem aquela, sabe aquela vozinha do pica-pauzinho vermelho lá, do diabinho? Vem assim na sua... Fala assim para você, olha o clima como é que tá hoje. Começa amanhã. Para quem esperou até agora, amanhã não vai ter problema. Hoje o clima não tá muito legal. Você dormiu tarde ontem, tudo, muito cansado. Hoje tira para descansar, amanhã você começa e arrebenta. Pronto. O que significa isso? Você não tem o hábito de fazer essa caminhada, esse exercício de manhã. E isso para você é dor e não gera prazer. A sua mente sempre vai escolher alguma coisa que você esteja confortável. E nenhuma novidade traz conforto. Por isso que tem a luta interior. Porque o seu subconsciente ele vai trazer as informações
que você viveu até agora, que não são essas são novas. Então ele vai tentar evitar dor ou gerar prazer. E quando der para evitar dor e gerar prazer ao mesmo tempo, aí é o sonho do seu subconsciente. É o que ele mais quer. O marketing trabalha nisso. A gente evita uma dor ou gera um prazer, traz um benefício. Então, o seu projeto, ele evita dor, ele resolve dor ou ele gera benefício? Para quem vai receber essa informação, por exemplo, como um parceiro ou etc., o que é importante para o parceiro? Quando você vai abordar alguém, vamos supor que você vai abordar um grupo de pessoas que você quer apresentar o projeto para conseguir um apoio. Pensa no seguinte: qual benefício eles vão ter ou qual dor vai ser sanada deles? Porque a verdade é que eles não estão nem aí para o seu projeto, para o meu projeto. Essa é a verdade. Ninguém está nem aí com isso. Agora, se você conseguir mostrar uma dor que vai ser resolvida ou um benefício que vai ser trazido, uau! Por que as pessoas estão com essa ideia de sustentabilidade? As empresas agora estão contratando, tem áreas específicas que contratam refugiados, pessoal aí do GLBT, HY, JKLMN, o abecedário inteiro, né? Tem a galera que contrata agora negros, mulheres, trans, não sei o quê, grupos específicos. Por quê? Porque isso traz visibilidade para a empresa. Isso traz credibilidade. Não é porque eles estão interessados nessa galera. Tá nem aí com isso aí. Ok? Darwin fez parte de um programa desse aí, e quando a gente recebeu o Darwin em Mogi das Cruzes, ele fez parte desse programa. Nós capacitamos uma galera aí de refugiados e tal. E ele foi trabalhar na Eco Rodovias, lá na empresa de pedágio, fazendo parte desse programa aí, que o pessoal entrou em contato comigo, montamos todo um projeto para isso aí, pegamos aí um bocado de refugiados de vários lugares, capacitamos, levamos eles para dentro da empresa lá, tudo fazendo parte desse programa. Você era inteiramente amado, né, Dar, lá da empresa por causa disso, não era? Sim, sim. Então, moral da história, a empresa não estava nem aí com o projeto. Ela estava aí com o benefício. Sabe por quê? Quem que foi fazer reportagem lá mostrando a empresa que está agora acolhendo essas minorias? A Rede Globo, entendeu? Tudo foi feito para que a Rede Globo fosse até lá, fizesse uma reportagem. Olha que coisa maravilhosa! Empresa
exemplo, temos um programa aqui, tá? Mas ninguém sabe os bastidores. O bastidor é que ninguém tá nem aí com isso. O bastidor é que eu brigava com eles e dava dura neles. Não tinha nada com eles, não devo nada para empresa nenhuma e tal. E eu pegava pesado mesmo aí em várias situações. O bastidor é que tinha gente do RH querendo sair com refugiado. Encontro amoroso mesmo. Bastidor é que tinha gente discriminando. Bastidor é que tinha gente, porque o pessoal tá louco, o pessoal não entende, não sei o que tem. O bastidor era isso. E eu ia e passava o dia de treinamento dentro da empresa com eles, sem ganhar R$ 1 sequer. Mas esse é o bastidor. Ok? Moral da história? Ninguém está nem aí com o seu projeto. Agora, qual o benefício? Eu aproveitei o seguinte: eles estavam querendo um benefício. Eu tenho isso. Então, meu foco era ajudar esses refugiados. Se eu colocasse eles para trabalhar, registrado certinho, tudo, pronto, está feito. Então, tudo que foi feito, toda a dificuldade, tudo que aconteceu, foi com esse objetivo. Eu cumpri o objetivo. Ponto. Agora, prazeroso não foi para mim. Mas eu encontrei o que a empresa precisava, que era um benefício que eles precisavam. Entendeu? Isso causou muito bafafá, muita coisa e tal. Fala, Pri. Pri? 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 Enquanto a Pri não libera o dela aí, que é o Darwin levantou a mão? Não? Ok. Só a Pri aqui. Tá bom. A hora que você quiser, entra, Pri, falando, tá bom? Então, é importante a gente entender, né? Como a gente pode mobilizar melhor dentro dessas duas vertentes psicológicas, tá? Ó, eu sei que é um assunto racional, tá? Assusta um pouco a maneira com que eu falo, tá bom? Mas eu não sou insensível, não, tá bom? Eu só tenho que falar o português claro para vocês, mesmo como funciona o mundo. Eu já tentei em toda essa sensibilidade, e não rola. Não vai. O negócio não vai. Você se decepciona, se frustra, é estratégia. Tem que ser estratégico mesmo. É? E é um jogo de interesse. Eu não posso mentir para vocês. Tá? Tem muita gente falando, cara, tem recurso. É muito jogo de interesse. Você está num mundo que é assim, entenda como funciona esse mundo. Quando eu falo que é jogo de interesse, você tem um interesse, não tem? Você não quer ajudar? Eu tinha interesse que eles começassem a trabalhar para eles terem vida. Só assim eles iam ter vida. Independência, autonomia, para eles viverem, para eles comerem, para eles irem no mercado, para sustentar os filhos deles. Estavam todos desempregados. E eu negociei o que com eles? Olha, eu vou te dar esse benefício, só que você vai me dar o seguinte, não vai ter prova escrita, ok? Só vai ter uma entrevista básica com o básico. Só isso, não vai ter prova escrita para eles entrarem para trabalhar. Pronto, essa foi a nossa negociação. Consegui fazer essa negociação. Consegui o objetivo. Então, você tem que ter claro o objetivo. Se você quiser que eles se empolguem, nossa, que eles abracem o projeto, se emocionem, tudo, você vai se frustrar muito. Trace o seu objetivo para aquilo ali. Meu objetivo é captar R$ 10.000, ponto. Então, eu vou captar R$ 10.000. Se acontecer alguma coisa a mais, glória a Deus por isso. Que bom, que benção. Fique feliz. Entenda como um plus. Mas não viaja na maionese, tá bom? Não viaja na maionese. Não se prejudique por conta disso aí. Tá? Vive num mundo que é mal, infelizmente. Tá bom? Pri, você conseguiu liberar o seu? Estão me ouvindo agora? Já. É que travou aqui, desculpa. Não, eu ia perguntar aquela hora, pastor, se essa empresa, ela manteve esses funcionários refugiados ou foi só um agazinho, assim, de modinha na hora? Manteve sim. E a gente ia aconselhando depois e arrumando outro trabalho melhor para alguns depois também. E tal. Tiramos o Darwin lá, foi trabalhar com a gente na Refúgio, né?
A Carla foi trabalhar em outra empresa depois, enfim, a galera foi, porque lá é ruim pra caramba para trabalhar, mas para quem estava desempregado, foi um primeiro emprego, né? Pra todo mundo ali. Foi bom, mas eles mantiveram assim, tudo até, eles não podiam fazer algumas coisas, porque senão ia para mídia também, né? Então, porque eu sou muito pesado. Para eu negociar com essas empresas aí, eu pego pesadíssimo. Okay? Não aliso, não. É porque eles têm nome, eles têm reputação, eles têm medo disso. Então, uma vez que eu já conquistei uma parte, no início eu levo na boa, depois que eu conquistei uma parte, se eles pisarem no tomate ali, eu ameaço na cara dura. Entendeu? A mim, eu defendo o pessoal que eu estou ajudando. Minha briga é com eles, é para eles. Entendeu? Então, sou com empresas assim, tá bom? Porque se você, não, você vacilar em empresa grande, ó, melhor tipo para você fazer parceria são pessoas, negócio pequeno e tal. Empresas grandes é complicado, a conversa é outra. Porque se deixar, eles engolem. Mas engole bonito mesmo, entendeu? Negócio né? É mole não. Fala, Vânia. Eu gostei de ouvir o Darwin falando da experiência dele do lado de lá, porque assim, eu estava conversando hoje, né, com uma assistente social que ajuda nesse processo. Por exemplo, ela foi levar a mulher dele, saiu de longe, foi levar a mulher do moço lá no médico, e ele apareceu lá. Assim, mas o que você está fazendo aqui? Você está no horário de trabalho, você tem que voltar para lá. Eu saí lá de São Bernardo para vir para cá, para levar sua mulher. Não, aí ele queria levar ela no médico. Agora no Ramadã ele quer trabalhar meio período. Ele quer. Então, assim, você disse que você defende os seus, mas tem hora que fica difícil defender os nossos, né? É assim, como é que. Porque ele tem uma expectativa, meu filho, é pouco, mas já é alguma coisa, né? São R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 que não está saindo de outras pessoas e está indo para você. Não é o que você pode fazer, que você fazia lá no seu país, mas aqui a coisa funciona assim. Você vai ter que trabalhar no Ramadã, filho. Então, essas coisas às vezes fica difícil defender. Vânia, os dois lados aí, ficam pesados. então, isso aí tem que ser estabelecido antes. Por isso que tem que ter um projeto que faça isso de maneira séria. Né? Nós, por exemplo, nós tínhamos um treinamento nosso antes, onde tudo era clarificado. Okay? Tudo. Então, isso aí era uma área chamada consolidação, né? Que a gente chama lá socorro, integração e consolidação. E nós tínhamos uma escola chamada CPP, que tinha essa capacitação de língua portuguesa, essa capacitação do que era, Dar? Língua portuguesa, cultura, profissionalização e português. E essas três áreas aí nós criamos toda a metodologia, tudo. E o que acontecia? Eles aprendiam como era o sistema. Certo? Nessa empresa mesmo que o Darwin entrou, Darwin e a Carla trabalharam, um tempinho depois, eles entraram em contato comigo. Não, porque tem aqui um refugiado assim, assim, assado e tal, porque ele está assim, e a gente queria ver com você e tal. A minha resposta para eles: ele é funcionário de vocês? É. Manda embora. Isso é um problema que vocês têm que resolver aí. Vocês ganham muito bem para isso, é. Ele já sabe o que é e o que não é, agora vocês têm que lidar de maneira profissional. Está na hora de vocês crescerem um pouquinho também, ok? Agora, isso eu fiz por quê? Porque esse refugiado ele foi preparado em todos os aspectos, ele sabia o que ia enfrentar. Agora, se eu mando ele cru, eu não estou resolvendo o problema dele. Eu estou criando um problema a médio e longo prazo. E isso vai estourar em mim. Então, teve uma outra situação nessa mesma empresa. Essa empresa aí teve muitas situações. Uma outra situação. Eles me ligaram uma semana depois, o pessoal começou, porque tinha um refugiado lá não querendo fazer o horário e tal lá. Só que ele tinha razão. Por quê? Porque no treinamento tinha sido passado uma outra coisa. Então ele foi
com aquela informação. Chegou lá, eles quiseram mudar do nada. Falei, e agora? Agora vocês é que sabem o que vocês vão fazer. Ou vocês sustentam aquilo que vocês fizeram, que está aqui, tem prova, documento que vocês enviaram, e aí vocês vão passar de mentirosos, porque daqui a pouco ele vai para a televisão e vai dar entrevista. Ok? Ou vocês cumprem aquilo que vocês acordaram e procuram não errar na próxima. Aí eles mantiveram, remanejaram ali, porque eles iam sofrer consequência. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser honesto com um ou com o outro. Né? Só que a gente tem que ter o nosso padrão. Isso aí tem a ver com captação. Por quê? Porque você está captando parceiros. É como a Vânia colocou, né? Um refugiado trabalhando, por exemplo, ele custa menos para o projeto e menos para os parceiros. Quer dizer, são recursos que você, de repente, tem à disposição para outras coisas, outros socorros. E essa empresa, ela está doando dinheiro? Não está, mas ela está doando emprego. Doando entre aspas, ela está dando emprego, porque não é qualquer empresa também que se abre para isso. Então, é um tipo de captação também. Ok? Isso é importante. E esse tipo de parceria também é importante para o projeto, porque gera credibilidade no projeto. É o projeto dando resultado. Tanto é que a Refúgio do Brasil, depois, a gente fez isso, depois montou o escritório central ali, pô, aí explodiu, o negócio foi, avançou. Porque eu usei tudo isso aí também como estratégia para ir para a mídia. É óbvio. Quem é que não quer participar de um projeto que está saindo na televisão? Quem é que não quer ser visto? Eu faço parte. O pessoal ia pedir para a gente para ser voluntário, assim, para fazer nada, só para ser voluntário, só para estar lá, só para falar assim, ó, eu faço parte, ó. Era assim. Não é, Darwin? A pessoa ia, depois nunca mais voltava. Só para falar que fazia parte. Depois nunca mais a gente via a pessoa. É isso aí. Um monte de gente fazia isso aí, entendeu? Agora, a gente tem que saber usar isso aí para captar. Agora, para isso, marque uma palavrinha que é muito importante: comunicação. Gente, a gente precisa entender que comunicar não é falar. Comunicar é entender e ser entendido. Entender, às vezes, é fácil. O problema é ser entendido. Porque a gente acha que todo mundo... Vai numa repartição pública. Chega lá, a pessoa começa a falar um monte de coisa técnica para você. Não, porque tem que fazer isso, porque do sei o quê, do documento e tal. Você olha para a pessoa e fala assim, mas o que é isso? Eu não sei se você percebeu, eu não trabalho aqui. Eu não estou entendendo nada que você está falando. Ela entende muito daquilo, mas não é entendida. E, às vezes, a gente está tão envolvido com o projeto, com o processo, com tudo isso, com paixão, com amor e tal, e a gente acha que as pessoas estão entendendo o que a gente está dizendo. Só que elas não têm a mínima noção disso. Você acha que o brasileiro sabe o que é um refugiado, por exemplo? Não tem a mínima noção do que é um refugiado ainda. Tem um monte de brasileiro que ainda fala assim, esse pessoal vem roubar nosso emprego aqui. Esse pessoal que é terrorista, que é bandido. Refugiado, saiu do país dele, ele era rico lá, tem 3 formações acadêmicas, fala 5 idiomas fluentemente, e o brasileiro acha que ele saiu de lá para roubar o emprego dele aí, de office boy no Brasil. Tem muito caso assim. Muito caso que a gente já pegou. Né? Então, mas a gente precisa ser entendido. Para captar bem, a gente precisa desenvolver uma comunicação que chegue às pessoas, o público-alvo que a gente quer atingir. Ok? Isso é fundamental. Crie, outra dica para vocês aqui é crie um movimento, né? Quer dizer, escolha uma causa para que você crie um movimento. Pessoas que se identificam com uma causa. Por exemplo, o refugiado é uma causa. Crianças abandonadas em orfanato é uma causa. Os velhinhos que são abandonados no asilo é uma causa. Pessoas doentes, tal, uma causa. Mãe solteira, uma causa. Crianças com síndrome de Down, com autismo, uma causa. É uma bandeira que você vai levantar. Esse negócio de falar, vamos fazer um projeto social aí que eu quero ajudar as pessoas.
não rola o negócio solto. Porque você não cria um movimento, não cria empatia com pessoas. As pessoas querem se sentir participantes. Tem gente que simpatiza mais com determinada situação. E é esse público. Agora, quando a gente quer atingir todo mundo de qualquer jeito, não rola. Porque nem todos vão querer entender isso aí. Lúcia e Edu? Sou eu, pastor. Antes de tudo, boa noite. Quando fazia o programa de televisão, quando envolvia a prefeitura, muitas empresas se interessavam em patrocinar, fazer aparecer ou patrocinar alguma coisa dentro do programa, quando envolvia a prefeitura, porque a visibilidade era maior, a população ia assistir mais do que o programa normal. Então, quando iam buscar recurso, procuravam sempre fazer um programa sobre a cidade e envolver a prefeitura, porque ali a visibilidade ia ser maior. Sim. Com projetos sociais, eu percebo duas coisas disso. Eu percebo uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que esse envolvimento, por exemplo, com órgãos públicos, como prefeitura, etc. e tal, tende a gerar uma certa credibilidade, porque não é um negócio de fundo de quintal. O pessoal fica com a ideia assim, não é fundo de quintal, né? Não é alguém fazendo ali sozinho, não. Gera um pouco mais de credibilidade, né? Quando vê num evento com a prefeitura, na Câmara, as fotos e tudo, e vídeo, o pessoal fala, pronto, isso gera uma certa... Esse é o lado positivo, o lado bom. É porque é algo mais oficial, a prefeitura jamais, passa na cabeça das pessoas, jamais a prefeitura iria apoiar alguma coisa clandestina de qualquer jeito e tudo e tal. Isso já vem automático na cabeça das pessoas e mal sabe que eu já fiz um monte de projeto clandestino com parceria com a prefeitura e ninguém sabia, tá bom? Mas esse é outro caso. Inclusive em Sete Lagoas. Lúcia. Mas, enfim. Agora, o lado negativo disso é que no Nordeste, por exemplo, não dá muito certo, porque eles associam sempre ao partido político. Então, fica sempre associado ao partido político. Quando muda o partido do prefeito, por exemplo, meu Deus do céu, é um pega para capar violento. Então, você tem que ficar neutro o máximo possível e aparecer o menos possível com prefeitura, porque daqui a 1 ano, 2 anos, tudo pode mudar e você pode ter certeza que o projeto vai acabar. Em regiões do Sertão do Nordeste funciona assim. Né? A gente sofreu bastante em determinados momentos com situações assim, porque tinha gente do nosso projeto que fazia parte do partido. O projeto nosso nunca teve envolvimento nenhum com prefeitura, mas tinha gente que já teve, que fazia parte do projeto. E o projeto sofreu por causa daquela pessoa que... Passamos isso na Bahia, passamos isso na Paraíba, no Maranhão, enfim. Né? Então, temos que saber identificar aí o local que a gente está, mas se der para usar isso, né, como o Du falou aí, é fantástico. Em Mogi das Cruzes a gente usa. Não há problema. A gente usa a prefeitura de Mogi mesmo, que não vale nada. A prefeitura de Mogi das Cruzes não vale nada. É um antro de corrupção, de gente que não vale o que o gato enterra. O prefeito lá é evangélico. E olha, se eu pudesse dar uma porrada nele, eu daria uma porrada nele. Ok? Apesar que quando clonaram meu WhatsApp também, ligaram para ele, depois ele ligou para mim, né? Ô, pastor, e tal, aqui, você ligaram aqui pedindo dinheiro, você que está precisando, o que está acontecendo e tal, né? Gosto dele como pessoa, mas como gestor, péssimo. Enfim. Mas a gente se envolve com a prefeitura lá nesse nível. Ok? Nesse nível a gente se envolve. Em recurso público nunca recebemos pela corrupção que existe. Okay? Mas nesse nível, nas fotos, tudo, faz a vai, isso aqui. Às vezes, quando eu estava no Brasil também, reuniões, isso, na Câmara, eventos dentro da prefeitura, a gente fazia também, gratuito para a população, então, beleza. Isso aí, tranquilo, não há problema. Utilizamos tudo que for possível, que não transgrida os nossos valores, para isso que o Du falou aí, excelente. Quem é que chamou aí? Du? Ó, Lúcia. Então, eu tive uma experiência semana passada, que eu liguei
para um orfanato. E aí, beleza, né? Conversei com a moça e marquei de dar uma chegadinha lá. O que me surpreendeu, que eu liguei para uma que é da Assembleia de Deus. Olha só, a diferença de atendimento. Eu fiquei muito... Será que eu estou ligando mesmo no lugar que é cristão? E lá é um abrigo, né? Que são crianças, crianças que estão passando por uma situação difícil com os pais, então elas ficam ali um tempo, depois voltam para a casa dos pais, sabe? Sim, sim, sim. É uma casa de passagem, né? Tipo uma casa de passagem, assim. Mas um desânimo, assim, no atendimento, assim, péssimo atendimento, que eu desanimei. Ficando, eu nem queria conversar mais com eles lá. E tudo que eu perguntava, a menina não me respondia, sabe? Ela era evasiva, era superficial, não aprofundava a conversa. Eu meio que desisti um pouco, aí eu larguei de mão. Aí eu entrei em contato com uma outra, né? Porque eu preciso ligar primeiro para saber como é que chega lá e tudo, né? O que eu tenho quais são as exigências e tal, né? E uma outra me atendeu muito bem. A gente foi na casa de idosos que tem aqui em Criciúma, que é muito grande, que é da prefeitura. E a gente viu lá os idosos muito animados, sabe? Muito alegres, assim, eu acho que ninguém aqui tem problema, né? E acho que a gente não... Né, as primeiras impressões ali. Mas aí, quando a gente viu... A gente demorou um tempão para ser atendido ali, e tinha um problema de comunicação lá, né? E aí a gente descobriu que a gente não vai poder fazer nada lá porque a gente não tomou a vacina. Então, é um dos requisitos para você poder, pelo menos, participar lá. Né? Então, é algum lugar que a gente já descartou. Né? E a maioria dos locais, assim, instituições, tem que estar vacinado contra a Covid para poder exercer alguma coisa. Sim, 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 sim. Aí é uma questão à parte, né? Não tem muito o que fazer, são questões pessoais aí, se eles não tomaram. Se exige, então, né, tá fora do radar. Se é dessa forma aí, entendeu? Mas nunca esperem de órgãos públicos uma receptividade boa. Ok? Órgão público, vou falar do brasileiro específico, é um lixo. Isso é um lixo, né? Algumas pessoas são maravilhosas, mas todos os órgãos públicos do Brasil é um lixo. Todos, 100%. Nunca vi um que preste para alguma coisa. Okay? Nunca vi na minha vida. E eu conheço o Brasil de cabo a rabo. Nunca vi. Né? E São Paulo, que é uma estrutura boa pra caramba, tal, é um lixo. O órgão público em São Paulo também é um lixo. Okay? Porque no Brasil criou-se a ideia de que é um emprego garantido. E tudo que você não corre risco, você faz mal feito, nas coxas. O risco, o medo é fundamental para você melhorar de vida. Oi, Pri. Então, é sobre isso, né, do serviço público. Aconteceu recentemente que eu tive que ir no CRAS da minha cidade e, olha, eu nunca tinha sido tão humilhada na minha vida. Foi o pior atendimento que eu tive na minha vida. Eles tratam a gente como se fosse lixo, porque eles têm empregos públicos, aí acha que o pobre merece ser tratado, sabe, com humilhação, ignorância. Foi péssimo o atendimento, péssimo. Imagina. Mas aí eu quero dar uma dica para vocês, ok? Nós estamos falando de recurso. O órgão público é um recurso, certo? Eu estou tentando abrir um pouquinho a visão de vocês sobre o que é recurso, tá? Sair do clichê. O clichê, você vai no Google, digita lá captar recurso, você encontra um monte de coisa no Google. Quero sair do clichê. E recurso, vamos lá. Vou dar um exemplo. Um orfanato. Quanto você gastaria para montar um orfanato? Quanto tempo você gastaria? Quais as autorizações você precisaria? Quer dizer, é uma série de complicações, de investimentos para você montar um orfanato. Agora, se você consegue entrar numa estrutura pronta, mantida, você não vai pensar em dinheiro para o projeto ali? Vai pensar em alguma coisa a mais só? Fantástico. Você vai usar uma estrutura que já tem. Ok? Para exercer sua vocação, seus dons. Isso é inteligência.
tá bom? Em vez de montar, tem muita coisa que a gente pode usar, que já está pronto já. Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que ser racional. Não tem que esperar sorrisinho de ninguém. Não tem que esperar bom atendimento. Você tem que botar um objetivo e correr atrás desse objetivo. E se precisar fingir que você está babando, você finge que você está babando. Ok? Davi fingiu que estava babando, para não ser morto ali. É momento que a gente tem que fazer isso aí para cumprir objetivos. Você acha que no Oriente Médio, na África, no sertão, nesses lugares aí, eu faço o quê? Finjo que estou babando. Acho que eu chego lá com o peitão aberto, vim aqui agora, vamos salvar a galera agora aqui. Que nada. Me finjo de trouxa, de otário, de bobo, não estou entendendo. Coitado. Quer ganhar alguém do serviço público? Mete moral nele, fala assim, você que pode me ajudar, você que manda, você que conhece, você que... Ele gosta, o funcionário público gosta de sentir que ele está mandando e tal. Beleza. Teve olha só, no sertão do Nordeste, na cidade de Tucano, sertão da Bahia, uma situação lá, a gente tinha uma base lá, tá? Eu morava lá naquela região, e aí eu pedi para o nosso financeiro resolver uma questão de documento lá no cartório. O cartório ficava dentro do fórum. Tinha um cartório na cidade que ficava dentro do fórum. Ok. Ele foi lá resolver e tal, chegou lá, mulher deu uma dura nele e tudo lá, ele falou assim, não vou fazer e tal. Porque lá, coronelismo puro, né? A mulher fala, não vou fazer o negócio do documento, ela não vai fazer, acabou. É assim que funciona. Aí ele falou assim, mas por lei, ele, contador, por lei, o senhor não pode fazer isso, que é por lei, porque a lei diz isso. Ela falou assim, então vai buscar a sua lei, então, porque aqui, enquanto eu estiver aqui, enquanto isso aqui for meu, você não pisa aqui mais. Aí, beleza, ele foi na polícia. Chegou lá, tava fechada a polícia. No meio do sertão, no meio do nada, filho. Você quer buscar lei? Aí ele voltou lá pro escritório, lá veio falar comigo. Então, porque eu fui lá, porque a mulher fez isso, que ela não pode, que é um absurdo, não sei o que tem. Falei, garotão, você não entendeu nada ainda. Deixa comigo. Vem cá. Vamos lá agora, você vai ficar dentro do carro. Tá bom? Eu vou te explicar o que vai acontecer. Aí eu voltei lá. Cheguei, lembro do nome dela até hoje, chama Ângela. Dona Ângela. Cheguei lá, com a sandália de couro e tal. Cheguei lá assim, viu? Eu quero falar com a dona Ângela, por favor, e tal. Essa senhora aqui. Dona Ângela, boa tarde, dona Ângela. Como é que a senhora vai? Tudo bem, dona Ângela? Olha, eu ouvi falar muito bem da senhora, viu? Muito bom estar aqui. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Everton. E, dona Ângela, eu estou com um problemão que só, pelo menos que me disseram, é só a senhora que consegue resolver isso aí. Ninguém consegue me ajudar nisso. Aí expliquei a situação para ela e tal. Falei, olha, o menino que trabalha comigo, ele veio aqui, mas é um menino novo, sabe? Agitado, sabe? Eu vim aqui até para pedir desculpa para a senhora, ok? Porque me falaram o que aconteceu, eu vim pedir desculpa para a senhora aqui e tal. A senhora que cuida disso aqui, né? A senhora que entende. Quem sou eu para falar alguma coisa para a senhora? Quem sou eu? Não entendo de nada. O que eu sou? Eu sou apenas alguém que estou tentando ajudar aquelas pessoas ali, certo? Só que eu só vou conseguir fazer isso se a senhora me ajudar. Porque não tem ninguém que entenda disso que possa fazer. É só a senhora. Eu estou na sua mão. Será que a senhora consegue me ajudar? O que você acha que aconteceu? Eu nunca mais esqueci dessa conversa. O que você acha que aconteceu? Ela olhou assim, olha, me chamou de pastor. Nem falei que eu era pastor. Olha, o senhor é um rapaz muito educado e inteligente. Mas nunca mais mande aquele menino pisar aos pés aqui. Ok? Aí virou para o rapaz que trabalhava para ela lá dentro do cartório e falou, olha, fulano de tal, né? Faça o que ele precisar e quando ele precisar. Tá bom? E só me dê para eu assinar. Pronto. Acabou. Tudo que eu precisava, eu só chegava lá e entregava, o cara fazia tudo, ela nem lia, ela só assinava. Pô, resolveu. Entendeu? Agora, para que eu vou crescer o meu tupete? O que o projeto vai ganhar com isso? Eu tenho um alvo.
Eu tenho objetivos claros. Eu não menti, eu não enganei, eu só entrei no jogo dela. O que eu fiz? Eu comuniquei. Qual que é a linguagem que ela entende? A linguagem da lei, porque não é essa a linguagem que ela entende. Sabe o que significa isso? Que eu captei recursos. Por quê? Porque para muita coisa eu precisava de documento. E se eu não tivesse documento, não acontecia. Não tinha banco, não tinha dinheiro entrando no banco, porque não ia ter banco. Se não pegasse o documento lá, não ia ter conta bancária. Sem a conta bancária, não é dinheiro na conta da organização. Daí como é que faz? Entendeu? Então a gente tem que aprender a entender o que é recurso. E comunicação é fundamental. Pergunta que eu faço para vocês. Qual é o recurso que você precisa e quanto você precisa? Enquanto você não conseguir responder essa pergunta, fica difícil captar o recurso. Porque se você não sabe qual recurso e quanto precisa, aonde o projeto quer chegar nessa primeira etapa, numa segunda etapa? Quais os objetivos específicos? Você não precisa colocar o objetivo de 10 anos. Coloque as coisas básicas agora. Porque se você não souber responder isso aí, vai ficar difícil saber que recurso vai ter que captar. Aí você vai ficar tentando achar um monte de gente, fica genérico e não consegue. Quem quer todo mundo não consegue ninguém. E eu procuro dividir da seguinte forma: 25% pelo menos planejamento do projeto, 50% execução do projeto e 25% captação. Eu procuro dividir assim: 25% planejamento do projeto. Isso significa que você precisa parar, pegar papel e caneta ou computador, sentar numa mesa e pensar. Tirar tempo para pesquisar, para ler. As pessoas não fazem isso. Aí elas querem que as ideias apareçam do nada. Fica tão envolvido com o projeto, na execução, que não tira mais tempo de planejamento. E sem planejamento. Agora, o planejamento que eu falo é você pesquisar, é pensar sobre ele, é orar a respeito, é literalmente sentar e ficar aqui, sentado, pensando a respeito, pesquisando a respeito. O que eu posso melhorar, aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quais são os exemplos, o que está acontecendo no mundo aí fora. Se eu quero trabalhar nessa área, meu projeto é nessa área, o que estão fazendo por aí? Vai pesquisar. Pesquise em outros idiomas, joga no Google Translator, pesquise em outro idioma. Vai abrir páginas lá em outro idioma, você clica com o botão direito e coloca traduzir página. Hoje em dia é muito simples. Você vai ver o que está acontecendo no mundo a respeito disso. Execução. Aí é o dia a dia do projeto. É arregaçar as mangas e ir para cima. E captação. Se você não dedicar tempo em captar, em entender o público-alvo, em desenvolver estratégias, ninguém aí fora vai se comover do jeito que você se comove, porque está acontecendo alguma necessidade, gente. Na esquina da casa das pessoas tem criança que vive na rua e a pessoa não se comove. Por que ela vai se comover com o seu projeto? Do nada. Existem 3 tipos de recursos. Recurso material, financeiro e humano. Sinto te dizer, mas você precisa dos 3. Recurso material, o que é isso? É uma mesa, um local, um carro, enfim. E quais os parceiros que podem doar isso? Porque tem lugares, empresas ou instituições que não vão doar dinheiro, mas pode doar material. Ao invés de você usar o dinheiro que você captou no outro lugar para comprar mesa, você consegue mesa com o pessoal que está doando mesa.
Ao invés de você usar dinheiro para comprar tal coisa, você consegue isso aí lá. Material de construção, material escolar, tem um monte de coisa que a gente consegue. De uma maneira tão simples, você faz um ofício. Sabe o que é um ofício? Entra no computador, abre o Word, coloca ali, ó, logotipo do projeto, certinho, bonitinho, escreve assim, ofício. Aí escreve um textinho falando o que é o projeto, qual que é o objetivo do projeto e o que o projeto precisa. Assina embaixo e tal, imprime e vai nos comércios. Karine, minha esposa, cansou de fazer isso aí em vários lugares. Equipe saía, nós, cada um com 5, 6, 10 ofícios aí na cidade, em papelaria, em mercado, aquilo que a gente precisava, e captava tanta coisa, mas tanta coisa, para que gastar dinheiro com aquilo que a gente consegue? O material. E automaticamente você já consegue divulgar mais o projeto ainda. Muitos desses se tornam doadores constantes. Porque muitos querem doar, mas não sabem para quem doar. Acho que ele vai gastar tempo procurando para quem ele vai doar? Não. Por que pareça, tem isso. Quem levantou a mão? Não vi aqui. Alguém levantou a mão? Chegou uma mensagem aqui que eu não vi. Não, não, eu levantei a mão, foi só porque uma mensagem que eu coloquei aí, que a Caixa Econômica Federal, final de ano, eles costumam fazer doações de material de escritório. Mesas, órgãos públicos, computadores e tudo. Sim. Já recebemos já. Uhum. Do Banco do Brasil a gente já recebeu, Caixa Econômica a gente já recebeu também. Ok? Mas, enfim, né, comércios pequenos se consegue as coisas. Então, agora, para isso, você tem que responder as perguntas anteriores, né? Para você identificar qual é o tipo de parceiro. Para você identificar qual é o tipo de parceiro que você quer ter, você tem que identificar qual é o tipo de doação que você precisa. Para identificar o tipo de doação, você tem que identificar quais os objetivos que você tem. Uma coisa vai puxando a outra. Ok? É importante porque gera vínculo com a sociedade, com o bairro. E é muito mais fácil as pessoas doarem coisas do que dinheiro. Isso é fato. Isso é fato. Às vezes, o que a gente, por exemplo, a gente sempre montou em cidades lojas beneficentes. Olha que interessante. Eu descobri que um monte de gente queria doar coisas. E eu descobri que tinha um monte de gente que queria comprar coisas. Então, eu peguei de quem queria doar, montava as lojas beneficentes e vendia para quem queria comprar. O que eu tinha no final do mês? Dinheiro. Nenhum dos dois públicos daria dinheiro. Mas eu fiz o dinheiro acontecer no cruzamento dos dois. Ok? Eu casei o doador com o comprador. E aí nasceu o dinheiro. Nisso aí a gente empregava pessoas que faziam parte do projeto. Nisso aí, isso aí acabava sustentando outras ações também, outras atividades. São estratégias. Agora, quando a gente só foca em a pessoa tem que doar dinheiro, a gente fecha, na verdade, o que não precisa fechar. A gente fecha uma caixa que não precisa fechar. A gente pode se abrir para que isso se expanda mais também. Outro tipo de recurso é o recurso financeiro. Aí sim é a doação de dinheiro mesmo. Tem coisa que você não vai conseguir material. Um aluguel, dificilmente você vai conseguir que a pessoa doe o espaço. Pode acontecer, mas é mais difícil. Mas você tem que pagar aluguel, vai pagar energia, vai pagar telefone, vai pagar internet, enfim. Essas coisas aí vão ser com dinheiro. E tem muita ajuda que você vai dar que vai ser em dinheiro. Ok? Que é o dinheiro que é utilizado. Mas para isso, você precisa entender os seus números. Quanto dinheiro você precisa? Lembra que no primeiro encontro nosso, eu falei sobre o MPV? Mínimo projeto viável? Pois é. Se você está no MPV, você tem que saber quanto dinheiro eu preciso para manter o MPV. Porque não adianta você montar tudo lá e não saber os seus números. Eu estou cansado de perguntar isso para projetos sociais, eles não sabem quanto que eles precisam.
Ele só sabe que eles querem, ele precisa de doação. Mas quanto você precisa? E para que você precisa? Qual é o custo do funcionamento? E eu vou te dar uma dica fantástica que vai fazer toda a diferença já já. Fala aí, Vânia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em relação a essa parte de doação, eu tenho percebido duas coisas. Parece que essas famílias, com refugiados, especificamente, né, eles recebem alguma coisa e eles enviam muito dinheiro para a família que está fora. Então, por exemplo, assim, eu consegui uma igreja para ajudar uma família, eles têm prazo determinado, ao invés deles estarem, eles têm um bolsa, não é a Bolsa Família que chama, eles têm uma certa arrecadação, ou tem gente da família que já trabalha. Não, esse dinheiro, ao invés de eles já estarem se planejando, porque uma hora a fonte do recurso vai secar, não, ele está enviando um irmão para ir para os Estados Unidos com dinheiro do Brasil, ele está enviando dinheiro lá para o Afeganistão, e aí eu fico meio assim, agora, essa é uma coisa, em relação ao próprio recurso, como é que talvez vocês lidam com isso? E outra coisa é essas pessoas também doarem alguma coisa. Porque parece que assim, nossa, brasileiro é tão bom, que gente amorosa, nossa, que gente que doe. Mas às vezes, quando você pede para ele fazer alguma coisa que ele pode, aí ele também não quer fazer, não. Às vezes até ajudar outras pessoas, se é às vezes do mesmo país, às vezes vai, mas ajudar outras pessoas, outros refugiados, aí ele não quer, não. Você está falando do refugiado? O refugiado não pode prestar nada. Sim. Assim, dinheiro ele manda para o povo dele, ele não está guardando nem para ele, nada. E ele também, você pode fazer, você pode ajudar o outro? Não. Eu falei, opa, eu posso te ajudar, mas você não ajuda o outro? Estranho, né? Bom, vamos lá. É um processo educacional. A primeira questão, eu vou colocar o Darwin aqui na jogada, ok? E vou perguntar para o Darwin o seguinte: Darwin, qual é o conselho que eu demais dei para vocês quando chegaram da Venezuela e começou a receber dinheiro? Aí você não ajuda nem você e nem a família. Entendeu? O seu dinheiro tem que gerar dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar. Ok? O dinheiro tem que multiplicar. Se o dinheiro não multiplicar, você se ferra e você ferra os outros lá também. Então, você ama quem ficou lá, a melhor maneira de você fazer é multiplica o que você tem aqui, então. Porque daí você vai ter sempre para ajudar. Agora, se você não se atentar a isso, vai acabar aqui e você vai precisar ir lá também. E aí você vai ficar desesperado que você não tem o que fazer com quem está lá daí. Isso é uma questão educacional, velho, né? O projeto precisa gerar essa educação. O projeto precisa levar isso aí. O segundo ponto que você colocou é educacional também. Então, se o projeto se propõe apenas a dar, a ser um garçom, é esse tipo de gente que vai formar. O projeto, vou falar português claro. Todo projeto que é feito com dó vai dar errado. Tem que ter dó, tá? A pessoa está refugiada, não sei o quê, é o afegão que chegou e tal. Tá bom, mas não tem que ter dó dele. Haja com aquilo que é certo. Quando eu pegava a Carla, por exemplo, esfolava a Carla para ela falar português, eu não tinha dó da Carla. A gente subia lá a rua da minha casa lá e tal, né? Indo pro negócio da empresa. Aí a Carla começava a falar em espanhol comigo. Eu falava para ela, não vou responder você, fala em português, português, português. E ela ficava toda... Tem dó. Tem dó. Por quê? Porque eu quero o bem dela. Tenho dó dela. Ok? Agora, tem que ter pulso firme. Por quê? Porque as pessoas podem dizer não do seu projeto. E a gente quer fazer o projeto dar certo, né? Então a gente fica com aquele negócio. Tem que estabelecer o seu padrão. Esse é o ponto. Senão você não capta nem pessoas para o projeto, não capta nem recurso, nada. Vai captar nada. Vai captar vento só.
ok? É um monte de gente errada. Você precisa de um público-alvo. Você precisa de um público-alvo. Por isso que tem que responder aquelas perguntas iniciais lá. Porque o parceiro tem que ser o parceiro correto. Quem se atende tem que ser a pessoa correta. Se não se encaixa, cai fora. Desculpe, parece duro, frio falar isso para vocês, mas tem que ser assim. Você quer que tenha um projeto que vá para frente, tem que lidar assim. Que se você ficar abrindo tudo para todo mundo de qualquer jeito, nunca vai conseguir avançar. Não tem como. Você fazendo tudo certo, já é difícil para caramba para conseguir avançar. Nossa, já é um parto. Você conseguir dar um passo, 2 passos, 3 passos, não é fácil. Agora, se fizer tudo errado, é certeza que vai dar errado. Ah, meu áudio ficou mudo aqui, ó. É uma questão educacional só que eu estava falando, bati, acho que sem querer a blusa aqui. É uma questão educacional que a gente precisa implantar no projeto. O projeto tem que ter esse lado educacional, porque senão ele só vai enxugar gelo. Aí vai chegar no final do ano, Vânia, você vai falar assim, puxa vida, eu tô tão cansado, fiz tanta coisa, aí você para assim, o que eu fiz mesmo? Com o tempo, isso vai dar um desânimo do caramba. E vai gerar uma deprê. Porque você fez muito e não fez nada, na verdade. Não tem história para contar. Não tem nada. Só tem feridas. Só tem marcas. Ok? Cuidado com isso. O que eu ia dizer aqui, ó, do recurso financeiro, além do custo que a gente precisa saber, ó, vou dar um conselho para vocês. Esse é um conselho que vale ouro. Tá bom? Vocês não vão ouvir em nenhum lugar esse conselho. Por questões éticas, a maioria sabe disso, mas não diz. Tá bom? E como a minha ética é somente com a verdade que eu creio, então, vou dizer para vocês. Olha só, quando você está falando sobre dinheiro, projeto e tal, não fica especificando tantos detalhes. Não fica falando muito detalhe. Quanto mais você falar de detalhe, pior é. Vou te explicar por quê. Dando alguns exemplos. Você acha mesmo? Ô, Vânia, você tem internet na sua casa, né, Vânia? Sim. Você acha mesmo, Vânia, que alguém está preocupado? Como é que você paga a internet aí para fazer o que você faz no projeto? Ninguém está nem aí. Ele quer doar o dinheiro para o afegão comer e você tirar foto. Dane-se se você tem internet ou não. Então não precisa explicar que você tem internet, isso, e coloca isso junto no custo do afegão. Tudo isso tem que... O seu passe de ônibus, de trem, de metrô, a gasolina, o seguro do carro, coloca tudo isso no custo do projeto. Ninguém tá nem aí se você precisa comer, tomar água. Não estão nem aí. Se você está usando a sua casa para recolher, né, acolher aí refugiado, não sei o que tem. Se está fazendo um projeto com crianças e precisa aí, por exemplo, trocar o óleo do carro para colocar a criançada no carro para levar. Ninguém está nem aí com esses detalhes. Eles querem que vá lá para o projeto. Eles não estão nem aí com quem faz o projeto. Esse é o português claro. Na Refúgio Brasil, a gente passa isso. Eu tive que reformular tudo isso na Refúgio Brasil, exatamente porque as pessoas não estão nem aí. Eles querem que você compre cesta básica. E vai dar cesta básica. Desgraçado, vai viver você com a cesta básica, filho do diabo. Ninguém vive com cesta básica. O que a pessoa mais quer é que use o dinheiro para comprar cesta básica, para doar a cesta básica e tire foto para eles. É assim a realidade. Agora, tudo isso é custo. Pega esse custo e dilui no projeto. Você não precisa ficar explicando tanto detalhe. Quanto mais você fizer, mais você se complica. Pior fica. E chega um momento que vão pensar que você está pegando dinheiro para você.
a sua ajuda de custo ou o seu salário não precisa entrar nessa captação. Entra no caixa, a hora que for lançar lá tudo e tal, beleza, entrou ali e tal. Entra na contabilidade, ok. Mas não pode entrar nessa captação. O que significa isso? Que a hora que você vai montar um projeto, colocar no papel para captar, para mostrar, você não coloca que você precisa dos R$ 500 ali para isso, isso, isso. Não faça isso. Senão, você lascou o projeto. É um detalhe que é fundamental, mas ninguém fala sobre isso. É assim que funciona. É assim que funciona. Ok? Então, o que eu sempre procurei fazer? Temos lá comida pra caramba, tudo tal. A equipe, a primeira a ser beneficiada. Tem roupa, tem não sei o que, tem os produtos tal. A equipe vai ser beneficiada também. Sempre tratei dessa forma. Sempre. Nunca deixamos assim, a equipe se ferra e vamos doar para a galera lá. Não, hipótese alguma. É que participa do dinheiro, participa da doação, participa dos benefícios. Claro, tudo isso tem a ver com o projeto. Ou a equipe não faz parte do projeto? Não é uma empresa. Agora, se você tem uma estrutura milionária de empresa para manter tudo, recurso fixo, tal, beleza. Aí você trata como uma empresa, paga o salário e pronto. Está feito. A gente sabe que a grande maioria dos projetos não tem essa estrutura. Ok? É vendendo almoço para comprar janta. E aí a gente tem que ter sabedoria para lidar com essa situação. Mas a sabedoria é, não minta. Mas também não precisa ser demasiadamente, entre aspas, justo, como diz Provérbios. Você não precisa ficar contando certos detalhes. Não interessa esses detalhes. Como a gestão específica, minuciosa acontece, não diz respeito para quem está lá fora. Eu demorei um pouco para aprender isso, tá? Essa foi uma lição que mudou a minha chave, mas eu demorei um pouco. Há muitos anos atrás, no início, eu não tinha isso. Eu ficava com muito medo dessas coisas, nossa, porque tudo tem que ir para lá, tá? Até um dia que eu falei assim, peraí, a galera da minha equipe vai fazer o quê? Tem gente se dedicando para caramba aqui, pô, não pode, eu não posso saber, não, peraí. Aí eu fui entendendo como é que funcionava tudo isso, ok? Recurso humano. Pessoas. Fundamental, ok? Toda a equipe deve estar ciente de que recurso humano é fundamental. Recurso humano é fundamental. Agora, que tipo de pessoa você precisa? Se você tem que saber quanto de dinheiro você precisa, qual é o tipo de material que você precisa, tem que saber qual é o tipo de pessoa. Por que isso é fundamental? Isso é fundamental porque não é qualquer pessoa que quer ser voluntário que você tem que pegar. Por falta de pessoas, o que a gente faz? Quem vem está dentro. Falou que quer, vamos embora. Ou não é assim? Igreja que não tem quem toca, quem aparecer e falar assim, eu arranho, tá dentro. É assim que funciona. Ok? Só que aí como é que faz? Você pega uma pessoa e coloca no lugar errado, faz o quê? Coloca a pessoa errada no projeto, faz o quê? Como é que vai? Você vai gastar muito mais tempo depois para consertar. Então, se não é o perfil, por exemplo, para trabalhar com idosos, qual é o perfil que a gente precisa? Para trabalhar com refugiados, qual é o perfil que a gente precisa? Vai trabalhar com presídio. Qual é o perfil?
por exemplo, eu fui capelão dentro do presídio de segurança máxima já. Masculino. Eu já fui em outros presídios também e tal, né? Bastante experiência em presídios. Mas, por exemplo, um tipo de presídio que eu nunca atuaria é em presídio onde tem aí alas gays e feminino. Eu nunca atuaria. Porque às vezes que eu tive, quando eu entrava lá, era um regaço. Ai, loirinho, vem cá, não sei o que. E aquela zoeira. Acabou, filho, não tinha pregação, não tinha mais nada. Era só zoeira. Aí eu dava risada, né? Eu ia fazer o quê? Então, quem que tem que estar ali? Tem que estar ali aquela tiazinha, a irmã Maria, entendeu? É ela que tem que estar ali. O irmão Sebastião, de 755 anos de idade, entendeu? Ele que tem que estar ali e tal, que eles vão respeitar, eles vão ficar... Pronto. É essa galera que tem que estar. Não é gente que vai ser zoado dessa forma. Entendeu? Porque não tem jeito. Eu chegar lá com a cara de moleque, não adianta. Tá um monte de viado e mulherada lá, naquela situação toda. O que você acha que é? Eu, quando eu ia, por exemplo, à noite, a gente tinha uma equipe em São Paulo, a gente saía nas madrugadas, né? Para resgatar prostitutas e travestis que ficavam nas madrugadas, nas ruas e tal, né? A gente conseguia resgatar, dava uma vida nova para eles, depois emprego, tudo e tal. Mas no início, para mim, era muito complicado. Até eu aprender como é que funcionava. Eu chegava lá, do meu jeito, tal. Só que eu tinha uma cara mais de moleque ainda, e sem barba. Aí eu chegava lá com o pessoal da equipe, o que que ia? O que que queria? Queria fazer programa comigo. Eu chegava no bordel, o que que acontecia? Aí eu fui entendendo, aí eu comecei a pegar uma bíblia bem grande, assim, na mão, né? Gravata, aquela cara bem careta, assim, para ir, tal, tal, tal. Aí até dava um pouco, mas depois eu tive que parar, porque não ia rolar o projeto comigo. Aí equipe, entendeu? Eu já não ia porque era muito moleque, um cara de moleque, loirinho, aquele negócio, parecia garoto McDonald's, né? Era uma zoeira do caramba. Não rolou comigo, entendeu? Comigo já não rolou. Agora, outros projetos, beleza. No presídio masculino, tranquilo, para mim nunca tive problema nenhum. Né? Mas, enfim, qual é o perfil que você precisa para o seu projeto? E quando eu digo perfil, o perfil físico conta, tá? Perfil físico conta também. A gente tem. Quero fazer um projeto com mulheres que foram violentadas. Beleza, equipe 3 marmanjo. Como é que faz? Como é que faz? Acho que vai rolar? Primeiro que parecer com o marido que espancou a mulher lá, pronto, apertou o gatilho, já era. Um abraço. Né? A gente tem que tomar cuidado com essa questão de perfil físico, psicológico, cultural, tá? Para o tipo de projeto que a gente quer. Certo? A gente teve uma dificuldade no início, o Darwin e a Carla, por exemplo, com os árabes na Refúgio Brasil. Eles são venezuelanos. E os árabes. Aí houve conflito. Houve conflito. Só que na época eu estava ali. Então eu assumi a bronca. Falei, eu vou fazer essa conexão. Vou fazer conexão. Mas se fosse, por exemplo, para hoje, a gente inserir o Darwin e a Carla hoje, do nada, na Refúgio, com um monte de árabe e tal, já não faria isso. Na época eu fiz porque eu estava lá. Então eu peguei, vem comigo e eu vou fazendo essa ponte junto. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, porque senão não funciona. E é recurso, gente. É recurso. É recurso humano. Só que a gente só foca no dinheiro. Mas o dinheiro, nessas horas, com a pessoa errada ali, não resolve. Você pode ter muito dinheiro que o projeto vai dar errado, porque é a pessoa errada. Então, precisamos entender isso, que é fundamental. Tá bem? Oi. Dá.
É calvinista e arminiano junto, né? Sim, sim, é verdade mesmo. É isso aí, mano. Show de bola, bem lembrado, Dan. Algumas dicas de captação de recurso apenas para vocês. Isso aqui depois eu quero colocar na plataforma para vocês, tá bom? Aliás, isso aqui vai para a Carla. A Carla vai fazer depois direitinho, bonitinho, e vai deixar disponível para vocês em PDF lá, tá bom, Carla? Vai ficar na plataforma daí, a Carla vai deixar preparadinho para vocês lá, tá bom? Graças, muchacha. Olha só vou citar para vocês aqui, ó, algumas dicas para captação. Vocês sabem o que significa crowdfunding? Alguém já ouviu falar nessa expressão? Vaquinha online. Oi? Vaquinha online. Pronto. Vaquinha online é uma delas, tá bom? São plataformas que você pode usar para captar doações, ok? Eu sempre aconselho você usar uma plataforma dessa. No Brasil, a mais conhecida é a Vaquinha Online. Existem outras, tá bom? Por exemplo, a Kikante é uma internacional aí muito boa. A gente vai começar a utilizar, provavelmente, essa Kikante daqui a pouco. Mas a Vaquinha Online é muito simples, muito rápido e fácil. No Brasil, funciona bem, certo? O que significa isso? Se você não tem um site, uma página mesmo na internet, coisa assim, você tem uma rede social, de repente, você cria uma vaquinha, com a vaquinha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, que é uma dica. Com a vaquinha.com, que é o site, você consegue colocar o seu projeto ali e consegue receber doação de uma forma mais profissional do que mandar para sua conta. Porque se você não tem uma ONG, você não tem documento, você tem uma conta bancária pessoa jurídica. Mas na vaquinha.com, você consegue ali fazer uma conta de pessoa física normal e ninguém sabe que é a pessoa física ali. Eles sabem que é o projeto. Então, eles vão doar para a vaquinha. Um cartão de crédito, um Pix, né, de diversas formas. Eles vão doar ali. Estando ali na conta virtual, aí você pode transferir para sua conta depois e usar no projeto. Para quem está começando, é excelente isso, porque dá uma cara mais profissional. Você não vai passar o seu Pix, não vai passar a sua conta. Você vai passar o de lá, o link de lá, ou o Pix de lá. E eles vão jogar lá. Entendeu? Então dá uma cara mais profissional, uma cara mais formal também, gera mais credibilidade. Porque, vamos falar sério, né? Passar o seu Pix para a pessoa não é muito legal, ainda mais para um projeto que está começando, que não tem muita coisa para mostrar. Você não tem muito resultado para mostrar. Então, é uma dica para quem está começando. Você dá uma cara mais profissional. E o que você paga? Você vai pagar apenas uma porcentagem daquilo que entrar. Ok? Aí tem algumas regras, como, por exemplo, você paga R$5 para cada saque que você vai fazer. Né? Você... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, porque eu já mostro a página aqui para vocês. Espera aí. Todos conhecem a vaquinha. Você conhece, Vânia? Conhece, né? Então legal. Então não preciso nem compartilhar agora com vocês aqui, não. Para a gente economizar tempo. Legal. Então, vaquinha é uma dessas aí. Okay? Você tem que olhar os prazos, como funciona para transferências. Você tem que olhar as taxas, como funciona. Aqui, no caso da vaquinha, hoje está em 6,4% mais 50 centavos. Né? Tem a taxa, uma tarifa de R$5 para cada saque que você faz. Então, o ideal é que você não faça muitos saques. Faça um saque no mês, por exemplo, quando máximo 2 aí, para não ficar comendo dinheiro. Mas, enfim, eu aconselho muito usar essas plataformas aí, principalmente no começo. Tá bem? Tem outras formas de você receber. Você pode usar plataformas como Eduz, Monetize, Hotmart, para colocar ali
um material que a pessoa vai, tipo, fazer uma doação e vai receber um material. Porque são plataformas de vendas, de cursos, de e-books, etc. Plataformas digitais, de venda digital. Mas você pode usar uma plataforma de venda digital também para receber essa doação, ok? A gente tinha um curso, por exemplo, que a pessoa fazia uma contribuição, o valor que ela queria, e ela recebia um curso. Você pode dar para ela um e-book, alguma coisa assim, ela faz. Mas o importante dessas plataformas é que ela faz em cartão de crédito, cartão de débito, faz em Pix, do jeito que ela quiser, ok? Então a plataforma tem toda a estrutura. Você usa a estrutura da plataforma de uma forma diferente dos outros, na maioria que está vendendo, de repente. Tá? Então são estratégias para que você não perca a doação. Porque tem muita gente que quer facilidade, quer fazer a doação de uma maneira fácil, simples, ou com cartão de crédito, né? E você vai perder a doação por causa da estrutura? Não. Você não precisa ter conta bancária certinha, tudo no início, para fazer tudo isso com a ONG. Né? Dá para fazer de forma diferente. Estou dando umas dicas para vocês aqui, para quem não tem ONG, né? Ok? É mais fácil. Então, você tem também a questão segundo, doação voluntária. Ok? Importante você ter uma página específica. Se você fizer uma página dessa daí, já é o suficiente. Você pode usar, vou dar uma dica aqui, ó. Você pode usar, por exemplo, o Wix. O Wix é uma plataforma de site, mas dá para você fazer o site gratuito lá. Ele só vai ficar no domínio wix.com também, ok? Mas dá para você fazer o seu site gratuito lá, para não ter custo no início. Porque pelo menos você tem um link que a pessoa pode entrar e conhecer o projeto lá, de uma maneira mais específica. Inclusive, a parte de doação, você coloca o link da vaquinha também ali, para receber doação. Tá? Então, tem toda essa estrutura digital que você pode utilizar. No próximo encontro, eu vou falar bastante sobre as questões digitais, tá? Então, relaxa que no próximo encontro a gente vai falar bastante sobre isso. Outra estratégia, caixinhas para comércios ou empresas. Aqueles cofrinhos, a gente já montou já também em alguns lugares, que você faz aqueles cofrinhos, e Mogi das Cruzes acabou não vingando, porque tinha que ter uma pessoa para coordenar isso aí, para cuidar. Mas você pega caixinhas, por exemplo, faz lá com cadeado certinho e tal, faz parceria com padaria, mercadinho, que roda muita gente, 5, 6, 10. Se cada uma dessas, por exemplo, se você tem 10 lugares desses com uma caixinha, e cada lugar desse recolhe R$5 por dia, você tem R$50 por dia. Se ele recolhe R$2 por dia, você tem R$20 por dia. Multiplica isso no mês. Estou falando de R$2 por dia, de moedinha de troco. Troco solidário, coisa desse tipo aí. Só que tem que cuidar bem. Você tem que sempre conversar com o comércio, dar satisfação, levar o material de divulgação, incentivar eles. Se deixar lá, abandonar e for embora, eles até guardam lá. Mas você está sempre passando ali, tem sempre uma pessoa da equipe, você pode ter um voluntário que só vai fazer isso. Só vai trabalhar junto com esses parceiros. 10 parceiros, 10 comércios que incentivem o pessoal a dar o troco. 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Parece pouquinho, né? Mas faz essa conta no final do mês. Você tem R$1.000 aí, só de moedinha. E R$1.000 para quem está começando um projeto, faz uma diferença violenta. Eu vejo o pessoal falando assim, mas eu não tenho dinheiro, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas tem tanta ideia que dá para a gente fazer. Só que tem que colocar em prática. Né? Essa é uma das ideias. A contribuição dos membros da equipe também é outra ideia. A pessoa contribui, cada um que entrar, assume um compromisso de contribuir com R$20, R$10, R$50, R$30, enfim, cada projeto define. É uma forma também. Merchandising. O que seria merchandising? Merchandising tem a ver com a gente ter produtos ou serviços. Então, a gente divulga através de produtos e serviços. Vender alguma coisa, pulseirinha de silicone, camiseta, boné, todo esse material, a gente quer montar uma loja agora também, da Refúgio, uma loja dos ajudadores, online, para a gente também comercializar produtos da marca. Por quê? Porque isso dá um sentimento de pertencimento para o pessoal também, né? Eu tenho a camiseta, eu tenho a caneca, eu tenho a pulseirinha, né? Eu fiz uma doação, ganhei uma pulseirinha, etc. e tal. A gente vai fazer pulseira de silicone. É o próximo passo nosso também aí, para todo mundo que vira parceiro ganhar, usar a pulseira, tirar foto, marcar, colocar, então tudo isso é legal. Ok? Enfim, tem vários tipos aqui, tem
pelo menos 10 tipos aqui que eu coloquei para vocês. A gente vai disponibilizar isso num PDF depois. Tá bom? Quero só colocar aqui algumas dicas finais e responder alguma pergunta depois, se tiver. Tá bem? Vamos lá. Dicas finais. Primeira dica final. Mantenha contato constantemente com parceiros. Entenda o seguinte. Esse foi o erro que nós mais cometemos no passado. E eu pensei que estava sendo feito, eu deixei todo o sistema pronto, tudo pronto, e eu ia para outros campos. E eu pensava que os responsáveis da minha equipe estavam fazendo isso. Depois de 3, 4 meses, descobri que não. O que isso significou para a gente? Significou muito dinheiro. Porque eles não estavam mantendo contato. E eu sou da época, Vânia, que eu escrevia carta de caneta para mandar para os parceiros. Tá? Então eu já sou meio calejado nessa estrada aí de projetos sociais. Então eu escrevia carta de caneta, colocava dentro do envelope, a cola, ia para o correio e mandava a carta para o parceiro que contribuía, fazendo um depósito, que era a única forma que dava para contribuir, era fazendo um depósito. Ele tinha que ir no banco, ele pegava o dinheiro, ia para o banco e fazia o depósito no banco. Era a única forma de contribuição que a gente tinha como receber, era essa daí. Ok? Só. E aí a gente via lá e tinha que ser um depósito identificado para a gente saber quem é que depositou ainda. Tá bom? Então, na época. Aí depois evoluindo. Depois era a carta digitada, computador, que a gente mandava. Tá? Aí foi evoluindo até chegar das formas que a gente faz hoje. Mas, então, assim, ele precisa receber feedback. Precisamos entender o seguinte. Ele não tem a sua mente, ele não tem o seu coração, ele não tem a sua disposição, ele não tem o seu amor, ele não tem nada disso. Ele precisa de alguém enchendo o saco dele todo mês, no mínimo. No mínimo, todo mês. Mas enchendo o saco dele é informando o que está acontecendo, mostrando como ele é importante e etc. Tá bom? Para que ele mantenha essa chama. Infelizmente, isso. Quando a gente coloca lá, a pessoa fala assim, eu vou contribuir com R$100 todo mês, pode contar comigo. Pode ter certeza que vai ser a primeira pessoa que vai parar. Ok? Então, mantenha. A sua parte, a minha parte é manter o parceiro informado. Por exemplo, começamos um projeto chamado Ajudadores 1K. A gente começou. A gente não divulgou quase ainda, ok? Mas lançamos mais o pessoal perto da gente por enquanto. Mas Ajudadores 1K, que é o quê? É o ajudador, um parceiro, uma pessoa que vai contribuir com um valor mínimo de R$ 29,90 todo mês, certo? De diversas formas ele pode contribuir, mas nós queremos 1K no mínimo. 1.000 pessoas que contribuam com no mínimo esse valor todo mês. Para isso, além de uma equipe de apoio, tem uma pessoa exclusiva só para fazer isso. Só para fazer contato com parceiros. Mais nada. Só para fazer contato com eles. Só para conversar. Só para tirar dúvidas. Só para mandar o link. Né? Só para isso. Só para isso aí. Informar, mandar informações, etc. E tal. Começamos isso agora. Okay? Dessa forma aí, específica agora. Mas a gente sempre teve, nos projetos nossos, esse tipo de trabalho aí. É um trabalho que a maioria não quer fazer. Só que é o trabalho fundamental. Que a maioria quer ir para o campo. Só que a gente que quer desenvolver e tem objetivos em relação a essas questões sociais, missionárias, a gente precisa entender que um projeto ele tem etapas e ele tem áreas. E se a gente quiser só picanha, não vai rolar o projeto. Você acha que eu não queria estar lá no Oriente Médio agora? Vocês pensam que eu sou um cara de cidade, que gosta de ficar no escritório? Não. Mas faz parte.
São etapas, são fases e são áreas. Faz parte disso. Então, a gente precisa entender isso. A necessidade de a gente fazer essa relação constante com os nossos parceiros. Ok? A doação, entenda que a doação nunca será um processo automático. A doação sempre será uma resposta que eles vão dar a uma ação que você vai ter. Constantemente. Não é uma ação que você teve no ano e eles vão responder o ano inteiro. Todo mês. Não é assim. Eu gostaria que fosse, mas não é. Ok? Um ou outro vai acontecer. Mas talvez 2 ou 3 em cada 100. Então, fica ligado. Segunda dica. Essa dica aqui, meu Deus do céu. Se eu fosse católico, eu ia falar Ave Maria agora. Meu Deus do céu. Olha, essa daqui é para arrebentar. Faça o dinheiro trabalhar. Entenda o seguinte, não demore muito para entender isso. Por favor, não faça o que eu fiz. Entenda que o projeto é um negócio social. Encare ele como um negócio social, porque senão ele não se torna autossustentável. Se você quiser viver de doação pro resto da vida, você está frito. Não vai dar certo. Você tem que pegar o recurso, uma parte do recurso você mantém o projeto, outra parte você faz ele multiplicar. É o mesmo conselho que eu dou para os refugiados. Não envia tudo para a Venezuela. Ok? Se estruture. Faça a sua vida acontecer. Faça a vida do projeto acontecer. Desenvolva ações que vão gerar dinheiro. Que vão tornar o projeto autossustentável. Não pega tudo e joga em cesta básica, pelo amor de Deus. Não faça isso. Só que a maioria faz. Porque eu fazia. Se eu pegar 100 mil reais, eu tacava 100 mil reais inteirinho nos projetos. E tudo. Então, no início era assim que funcionava. Me ferrei, a conta chegou. E custou caro. Porque eu investi alguns milhões já. Custou caro. Não faça isso. Monte uma estrutura para um negócio social. O projeto precisa ser um negócio social. Para que ele avance. É pelo bem do projeto, tá? Para que ele tenha longevidade. Senão vai ser um fogo grande no início e depois apaga. Para isso é necessário ter uma mente empreendedora. Então, quem não gosta, comece a gostar. Quem gosta, se aperfeiçoe no empreendedorismo. Por quê? Projeto social é empreender. Projeto social é empreender. E se você quer desenvolver realmente projeto social assim, olha, empreenda. Empreenda de uma forma que você diga assim, ó, eu vou viver disso também. Porque senão vai ser só uma ajuda passageira, daqui a pouco acaba, você segue a sua vida e tal, e acabou. Agora, realmente você quer avançar com isso, então tem que bater no peito e falar, eu quero viver disso. A não ser que seja uma ajuda só, beleza, tal, ok. Agora, se você quer montar um projeto estruturado, não adianta. Ou então você vai ter que contratar alguém que viva disso. Porque fazendo as horas vagas um projeto estruturado não rola. Não tem como. Se você aprender, aí você entra para a minha equipe para dar aula disso depois, tá bom? Você já está integral, já é difícil. Porra, já é uma luta. Você é uma equipe de 10 pessoas integral, já é um parto para você conseguir fazer estrutura, montar, desenvolver, manter. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Vamos finalizar aqui, ó. A maioria prefere ficar esperando alguém se comover para doar. Sempre entenda que você precisa agir e a doação é uma resposta à sua ação. Ok? Nunca espere as pessoas se comoverem com o projeto para doar. Por isso que no próximo encontro nós vamos conversar. Quem não é visto não é lembrado. Apareça, mostre, fala que é bom para caramba mesmo. Mesmo que os evangélicos te xinguem,
fala que você está querendo aparecer, fala que Jesus não fazia isso, e não sei o que tem, e barababá, são os mesmos que não fazem nada. Tá? Quem fala isso aí não faz nada. Tá bom? Faça mesmo, apareça mesmo, não mostra desgraça, mostra que o negócio é bom. Tá? Às vezes funciona no quarto da sua casa, mas mostra que é bom. Tá bom? Não precisa ficar mostrando as coisas ruins, não. Tá? Mas mostra que é bom, mostra que vai para frente. Você acredita nisso? Que é isso que as pessoas elas precisam enxergar. Ok? É o mundo. A pessoa posta uma foto no Facebook e acha que todo mundo vai se comover. Só vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Vou falar mais para a Vânia aqui agora, né? A galera aqui está mexendo muito com digital aí e tal. Não sei como é que se a Vânia mexe bastante com digital ou não. Mas, Vânia, entenda o seguinte. Você posta uma foto no Instagram, no Facebook, você fala, projeto, negócio. Aí ninguém curte. Ninguém curte. 2 pessoas curtiu, né? E tal, aquele negócio lá. A plataforma, tem plataforma que entrega para 5% das pessoas que seguem você. Você acha que você colocou ali, todo mundo que segue você viu? Quase ninguém viu. Ok? Aí são estratégias que a gente vai conversar depois, que podem acontecer e tal, mas... Então, assim, posta e fala assim, ninguém doou, então eu vou parar com o projeto. Não é assim que funciona. Por isso que tem muitas formas da gente captar recursos e mostrar para as pessoas. Penúltima dica. Site. Quando eu falei sobre o Wix, é por quê? Porque ter um site, mesmo que seja gratuito no início, gera credibilidade. Rede social gera relacionamento. Site gera credibilidade. Todo mundo que tem um site é mais sério, tem estrutura. Pensam assim. Ok? Não é? A Lúcia faz site. É ou não é, Lúcia? Então eu vou olhar assim, olha, o projeto da Vânia tem até um site. Nossa, mal sabe, funciona no quarto do lado do quarto dela, o projeto. Okay. Tem um site, a página, você entra lá e pode contribuir com cartão. Aí o projeto está estruturando, viu? Está crescendo o projeto, é o da vaquinha.com. Eles não entendem nada, então acha que, né, o importante é o que parece. Everton. Oi. Site tem que ser pago, gratuito não rola, não. Site pago. Site pago é com domínio próprio, viu, Vânia? Tem domínio próprio lá. Vânia.org. O site gera mais credibilidade do que blog. Sim. O blog é gratuito. Sim, claro. E outra coisa, telefone fixo gera mais credibilidade do que celular. Claro. Da ideia que você tem escritório, né? Exatamente. Sim. Ninguém vai ligar, tá? Ninguém vai ligar. Mas se tem um número lá, né? Antigamente a gente colocava assim, ó, fax. Nem tinha fax. Né? Ficava lá assim, fax, porque fax gerava aquele negócio de empresa. Fax? Uau! Olha! Eles têm secretária, então. Tem telefone, fax, tem secretária. Se tem secretária, tem um escritório. Olha a estrutura, porque uma coisa vai ligando a outra. É verdade. Porque na época, quem tinha telefone e fax era escritório com secretário. Entendeu? Então tem que entender como é que funciona a mente da pessoa. Você quer passar credibilidade? Facebook, Instagram, essas coisas não passam credibilidade. Isso é relacionamento com o pessoal. Ok? Relacionamento. Agora, o site, opa, peraí. Você começa a montar um blog. Por que é importante um blog? Porque no blog você vai colocar informações. Quem ensina sempre tem mais credibilidade. Como eu ensino sobre projetos sociais, eu tenho credibilidade sobre projetos sociais, porque eu ensino. Um cara que é professor na faculdade de medicina é um médico que todo mundo quer consultar. Por quê? Porque ele dá aula para os médicos. Entendeu? Ô, Everton, tem uma coisa também que a gente precisa colocar. O LinkedIn, ele tem um status também. O LinkedIn, ele te dá assim, um status. Eu sei que aqui a gente não está olhando, né, essas coisas, essas frescuras assim, mas ela dá uma credibilidade grande também. Sim. A gente vai falar especificamente sobre cada rede no próximo encontro, né? Como a gente pode usar o digital para potencializar tudo isso aí, mas o LinkedIn hoje é uma ferramenta que cresce cada vez mais.
Para quem não conhece, LinkedIn seria uma rede social de empreendedores, empresas, negócios, comércio, etc. Tá bom? Então, o pessoal dessa área, por exemplo, aí, é lá que eles estão, LinkedIn. Mas preciso lembrar o seguinte, que as ações offline são muito importantes também para projetos. Ações offline, encontros, eventos, etc., são muito importantes, tá bom? Vamos lá. Última. O ideal é que a gente crie um movimento. A melhor forma de você captar recursos é criando um movimento. Por exemplo, a gente tem um movimento chamado Jogados para Fora. Quando a gente falou assim, ó, vamos começar o projeto 1K. Beleza, a galera do Jogados para Fora que está entrando no K por enquanto. A gente nem divulgou para fora. Você tem um movimento. Agora, para você criar um movimento, você tem que ter uma causa em comum com todos. A causa dos Jogados para Fora não é um projeto social. A causa dos Jogados para Fora é vida cristã saudável fora das quatro paredes. Essa é a causa que une a galera dos Jogados para Fora. Mas aí vem um projeto social, missionário e tudo. A galera dessa causa compra a ideia. Que faz parte do propósito, faz parte dos objetivos. Então, crie uma causa. Agora, quando você cria uma causa, aliás, cria um movimento, né? Defina a sua causa. Quando você faz isso, você precisa entender que você já está filtrando as pessoas, ok? Então, é o pessoal que se identifica com essa causa. E não tem nenhum problema em relação a isso. Tá? Então, isso aí vai diminuir o seu grau de ansiedade também, de querer que todo mundo faça parte, não é todo mundo que vai fazer parte. Okay? Todos podem contribuir, se quiser, de alguma forma e tal, mas fazer parte é a galera da causa, é quem se identifica com isso. E não há nenhum problema em quem não se identifica com isso. E pessoas que não se identificam com isso, de alguma forma, podem ajudar, de repente, em algum momento também, ok, não vamos descartar. Lembra dos tipos de pessoas que existem, ok? Lembra aqueles 3 tipos de pessoas que existem lá. Aquele que só aparece na foto, só no evento, aquele lá que aparece quando dá, quando sobra o tempo, e aquele que realmente veste a camisa. Mas é importante criar um movimento, porque daí deixa de centralizar tudo em você. É um movimento. A causa cresce mais do que você. No início, você é a causa, porque as pessoas vão te ajudar por você. Se elas forem com a sua cara, elas ajudam por você. Ok? É você que elas compram. No início é assim que funciona. Mas depois não precisa ser assim. A causa vai ganhando vida. Mas precisa ter uma causa. Aí a gente volta no primeiro encontro nosso. Aquilo tem que estar definido. Se aquilo está definido, quando chega nesse momento aqui agora, vamos planejar para captar agora, pronto, fica fácil de fazer. Agora, se aquilo não está definido, aí bate cabeça agora. O que eu vou fazer da vida agora? E agora? Não sei. Vou dar tiro para tudo quanto é lado? Não sei. Onde eu vou? O que é o mais fácil? Entendesses? No próximo, a gente vai conversar bastante sobre como usar o digital. Né? Como conectar pessoas através do mundo digital, que hoje é essencial. Essencial. No mundo de hoje é essencial o digital para quem quer trabalhar com projetos humanitários, sociais ou missionários, etc. Né? Eu só sinto que a galera que trabalha com projetos missionários aí e tal, eles não perceberam isso ainda. Não perceberam isso ainda. E uma das coisas que eu estou querendo fazer dentro do Instituto Lopes é a gente montar um curso para ensinar essa galera de projetos sociais e missionários a usar o digital. Né? Social media, tráfego, ensinar quem quer ir. Porque se não usar isso hoje em dia... Eu converso com os missionários, nossa, gente do céu, eu vou falar para vocês, não é no Brasil isso não, tá? Isso é no mundo que eu vou falar aqui. Nossa, gente. O Darby, eu montei um projeto lá para uma organização que eu faço parte, que é americana,
projeto vai ter em espanhol, daí o Darwin traduziu tudo para mim lá, rapidão, tem que fazer isso de um dia para o outro. Aí eu mandei para eles lá para um projeto digital, para a gente digitalizar tudo. Americano, gente. A gente tem missionário com a gente em tudo quanto é lugar do mundo. Espalhado no lugar. Eu faço reunião com o pessoal que está na Caxemira, tá no Afeganistão, tá não sei na onde e tal. Mas não tem um negócio digital. Como é que eles captam recurso ainda? Sabe como é que eles captam recurso ainda? Visitando as igrejas para falar sobre missões. Essa é a maneira que eles fazem para captar recurso até hoje. Mas como é que você consegue fazer isso? Sabe como é que funciona o processo para fazer isso? Só para fechar aqui. Missionário está, por exemplo, na Índia. Aí ele volta para o país dele, vamos supor, o país dele é El Salvador. Ele volta para El Salvador. Aí vai ficar 3 meses em El Salvador. Aí tem que rodar tudo quanto é tipo de igreja que você imaginar. De manhã, tarde e à noite, durante 90 dias, para falar a mesma coisa em todos esses lugares, para ver se ele consegue $5 de contribuição. É assim que se faz. Ainda é assim que se faz. E gastou Eu estou 50 falando para de ir a organização esse que é lugar. americana. Não estou falando de Brasil só, não. Okay? Quem que falou aí? Eu, que gastou $50 para ir ao local donde fue a procurar a igreja e na igreja dieron só $5. Tem uma família missionária que atua com a gente. Sabe quantas igrejas tem na lista de parceiro deles? Bolivianos eles são. Sabe quantas igrejas? 200. Só para manter a família deles. 200. É cada um, tipo, contribui com R$5, né? Entendeu? Então, quer dizer, se você monta uma estratégia, é melhor ter menos gente que contribua mais e você consiga gerar mais resultado do que ter esse mundaréu de gente que você não consegue fazer nada, não consegue avançar. Porque, no máximo, eles vão ter o sustento deles ainda durante um tempinho e não vão ter dinheiro para desenvolver o projeto. Porque o que acontece com a maioria é eles vão para o campo missionário, eles conseguem, vamos dizer, eles conseguem até o dinheiro do sustento deles, mas não conseguem dinheiro para avançar lá. Você teve na África do Sul, Vânia? Você estava sustentado pela igreja lá? Quando eu estava na África do Sul, era a minha própria igreja, mantenedores de um único lugar. Mas quando eu estava levantando sustento para a Indonésia, era isso que você falou aí. Foi antes da pandemia, e veio a pandemia, parou, né? Eu estava com 25% do projeto, mas eu já tinha uns 40, 50 parceiros. Era muito pouquinho cada pessoa. Então, 50 parceiros tinha 25% dá muito trabalho. Do projeto. Quer dizer, tinha que ir para 200, então, para dar 100%. Ia ser por isso aí. E muito diversificado. Não, se tivéssemos 200 parceiros, mas a gente digitalizando, para proporcionar melhor qualidade de feedback, relacionamento também e tudo, e realmente contribuições que valem a pena, beleza, que tenha 1.000. A gente quer levantar 1.000 aí, no cara. E o que era o agravante, que esse negócio do digital assusta um pouco, era porque, assim, gente, não divulga, não me chama de missionária, sabe assim? Não fala essas coisas, ainda tem esses negócios, essas nuances que você tem que se comunicar e comunicar com cuidado, porque para onde você vai não rola você chegar falando que você é um missionário fazendo um projeto social, não vai rolar. Sim. Bom, eu tenho algumas ressalvas em relação a essas questões de segurança, porque eu não vou para um extremo que a maioria vai, né? A maioria vai para um extremo que eles cagam de medo. Eu nunca vi tanta gente cagona na minha vida quanto missionário. Missionário evangélico é cagão demais. Frouxo demais. Meu Deus do céu. Eu cansei de falar para missionário, para de ser viado, rapaz. Vira homem, pelo amor de Deus. Ai, não pode falar. Ai, não pode. Filhão, você não entendeu que para ser missionário, você dá a sua vida e acabou. A morte é lucro. Não deu para entender isso? Volta para casa. Volta para o parquinho. Agora, você não precisa ser trouxa de chegar no Afeganistão com a bandeirinha assim, ó.
estou aqui evangelizando. Não precisa ser trouxa também, ok? Mas é ter equilíbrio. É ter equilíbrio. O pessoal fica caçando um monte de tipo de plataforma diferente, porque os caras pensam que o Talibã, ele tem um arsenal tecnológico para conseguir entrar em todas as redes sociais e um por um eles desenvolveram um código para conseguir. Gente, o Talibã não sabia entrar no helicóptero que os Estados Unidos deixou lá. Eles pensam que o Hezbollah tem uma tecnologia. Eu estive dentro do Hezbollah. Os caras não sabem nada nesses lugares aí, mas pensam que tem uma tecnologia ultra, mega, super plus, assim, da NASA. Aí fica com uma frescurada de tanto tipo de plataforma. Eu tenho aqui no meu celular umas 6 plataformas diferentes que vocês nunca ouviram falar, que tem que ser por essa, por a outra, pela outra, pela outra. Misericórdia, rapaz. O negócio é tão secreto que nem a gente consegue se conversar. De tão secreto que é. Meu Deus do céu, para que tudo isso? Quando na verdade não é assim. A vida real lá não é assim. Mas tem que passar para a igreja evangélica que é para meter medo. Portas abertas faz serviço muito bem. A meter medo. Vamos meter medo nessa galera aí e tal. Tem que fingir que é assim. Que não é assim. Ok? Eu fico nesses lugares, puxa vida. Né? Repito, tudo com equilíbrio. Sem extremo de um lado e sem extremo de outro lado também. Queridos e queridas, tem alguma pergunta que vocês queiram que eu responda, se eu souber? Tem algum comentário, elogio ou xingamento que vocês queiram que eu ouça agora? Para não precisar ir lá no Reclame Aqui depois? Pastor, essa última informação que você passou do Hezbollah, do Talibã, a maioria não sabe nem ler, né? Na verdade, eles que são criados no meio da violência, né? E não tem ideia do que seja outro idioma, senão o árabe, por exemplo. Agora, você vai, por exemplo, a Irã. O governo iraniano utiliza algumas coisas. Beleza, então você se adapta à realidade do governo iraniano ali. Você vai tomar alguns certos cuidados, sem paranoia. Vai tomar alguns cuidados, tá bom? Agora, quando você chega, né? Você acha o quê? Quando eu chego com essa carinha minha de árabe, essa carinha minha de sudanês aqui, quando eu chego num lugar assim, eles já sabem que eu sou cristão, ou que eu sou americano, ou alemão, eles pensam isso. Aí depois eu tenho que provar para eles que eu sou brasileiro. Geralmente a prova é jogando bola. Eu jogo bola com eles e tal, aí pronto. Brasil, eu sempre levo a camisa do Brasil, ok? Você joga bem? Joga. Graças a Deus. Jogo convicção, minha filha. Aqui eu me garanto aqui, ó. Pode colocar a meninada de 20 anos do meu lado aí, que você vai ver só que vai dar um suador para eles, viu? Jogo bem. Ele ensinou sobre marketing pra gente. Agora ele só tá aplicando, não cai nessa, não. Claro, com certeza. Mas eu fiz, inclusive, eu fiz o curso de treinador de futebol, né? Eu fiz o curso de treinador de futebol e tal, porque teve lugar, por exemplo, no Egito eu abri escola de futebol, tudo e tal, então é uma forma, né? Mas eles sabem que a gente é cristão. Eles sabem, né? A gente tem que ser equilíbrio, né? Eu saí dessa zona de conforto alguns anos atrás, onde eu ficava no Oriente Médio só junto com base missionária e com os missionários, que já estava vivendo ali já. Teve uma época que eu fazia isso e tal, daí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu saí dessa zona de conforto e eu fui para o povo. Para conhecer o povo mesmo, de lá. E eu conheci outro mundo. O mundo além dos missionários que já estão no lugar. Por isso que eu falo que são cagão. Porque eles não vão para o povo. Não vão para as casas das pessoas. Fica tudo encruado dentro de um projeto, com medo, e aí as crianças vêm lá, eles ficam falando sobre os princípios de Jesus, e
e tem medo de falar na pessoa de Jesus e tal. Vai no povo, faz relacionamento, tem amizade. Uma pessoa que se fizer amizade, ela não vai te denunciar. Faça amizade. Vai fazer amizade, não dá, né? E o risco, né? E o tempo, né? E não dá para ficar tirando muita foto, né? Fazendo amizade. Eu tenho que tirar foto, porque eu tenho que mandar relatório, tal. Então, eu mudei a minha forma depois de alguns anos. E hoje eu tenho excelentes relacionamentos no Oriente Médio com muçulmanos. Sabem que eu sou cristão. Okay? Agora, o legal é você ver, por exemplo, um dos líderes do Hezbollah, na divisa mesmo, ali, de um muro com divisa com Israel, helicóptero ali, ONU e tudo e tal, tanque de guerra da ONU, soldados do Cazaquistão e tudo. Nesse lugar, por exemplo, um dos líderes ali, um senhor, olhar para mim e falar assim: você podia morar aqui, né? Mora aqui, para você ser o professor da escola de futebol aqui, porque eles ganharam um campo da Espanha, lá, um campo sintético e tal, né? Aí queria que eu fosse lá, ele queria me pagar um salário, na época, de $500 para eu morar lá e cuidar da escola do Hezbollah. Como é que você vai receber oportunidade se você não sai do casulo? Cagão não recebe oportunidade, recebe papel higiênico. Quer ver milagre, mas não tem coragem de ir para cima. Faça-me o favor, né? De projeto social, nós vamos para missões aqui. Quando eu falo para missões, eu pego pesado demais, tá? Quando eu falo de missões, eu pego muito pesado. Maravilha, gente. Deus abençoe vocês, então. Obrigado por esse tempo aqui. Para mim, já são 2h30 da manhã, porque nosso horário já voltou normal aqui, então são 4 horinhas para vocês agora. Tá bom? Obrigada. Obrigada, boa noite para vocês. Muito obrigada. Obrigada, pastor, por tudo. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.